colocada em xeque, em dúvida, estava sendo agora trazida. Ele é justo. O próprio Pilatos diz: eu não vejo nesse homem crime algum. E colocaram-lhe sobre os ombros uma cruz, e levaram-no ao monte chamado Caveira, chamado Gólgota. E a Bíblia diz que ali rasgaram as suas vestes, tiraram as suas vestes. E agora, assim como o homem no Éden, depois de pecado, nu, porque a nudez é símbolo da condição pecaminosa do homem, quando ele foi exposto como crucificado, sobre um morro, à vista de todos que passavam. Ali havia uma encruzilhada, caminhos que vinham da Índia, da China, do Egito, passavam por ali, era uma rota comercial. E ali foi colocado em 3 idiomas, Jesus Cristo, Rei dos judeus. E ali o universo humano contemplava Cristo, o universo espiritual contemplava Cristo. E a Bíblia diz no livro de Colossenses, no capítulo 2, no versículo 15, que a morte de Cristo na cruz do Calvário, esse espetáculo espiritual, olha o que ele significava. Capítulo 2, versículo 15. E despojando, olha o termo que fala-se de reino, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles, onde? Na cruz. Quando ele estava crucificado, quando ele estava erguido, o salmista diz que ele estava como um verme na cruz, como um verme. Aquela humilhação toda, aos olhos humanos, alguém poderia ficar assim: coitado, coitadinho dele, só fazia o bem. Eu me lembro que uma vez ele ajudou um cego, deu a vista. Lembra quando Jesus levava a cruz e algumas mulheres choravam e acompanhavam a Jesus, chorando, e Jesus, levando a cruz, disse: não choreis por mim, chorai por vós e pelos vossos filhos. Porque no momento em que ele estava na cruz, ele não era um coitado, não. Ali estava a vitória. Ali estava o resgate. Ali estava a vindicação do Pai. Jesus é a vindicação do que o Pai é. No momento em que os principados e potestades nos ares, os demônios na terra, os homens rodeando a Cristo, o salmista diz que eram como bois bravos, búfalos valentes, rosnando ali em torno da cruz, que o universo inteiro contemplava aquela cena única, aquela cena jamais vista, um Deus crucificado. Ele estava expondo a vergonha. Que vergonha para Satanás quando crucificava Jesus. Que vergonha para Satanás. Por que é vergonha? Porque ele se revelava como perverso. Porque ele se revelava a cada golpe, a cada ato, ele se revelava como Satanás, adversário. Ele se revelava como diabo, acusador, diante de alguém que em todos os seus sofrimentos não abriu a sua boca, senão para dizer: perdoa, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Às 3 horas da tarde, Jesus inclinou a cabeça: Pai, a Ti entrego o meu espírito, fôlego de vida, e morreu. Houve trevas, um terremoto e um silêncio. E agora? Ele morreu. E o reino?
Foi vencido, porque se morreu, foi vencido. Qual é a expectativa de alguém que estava ali até o último momento, que acreditava que ele era o Messias? A qualquer momento ele desce daí. E quando ele descer, ele vai criar um rebuliço tão grande, e ele vai matar todo mundo aqui, ó. Daqui a pouco ele vai descer daí. Mas agora ele morre. E aí? A multidão dá as costas e volta para casa, conversando entre si. Lucas capítulo 24. O diálogo daqueles dois homens no caminho de Emaús era o discurso de todos em Jerusalém. Ele morreu. E eles lembravam, sabe quando a pessoa morre? Está ali no velório, está o caixão, está lá o corpo. E o povo fica conversando as histórias do passado, né? Era uma pessoa tão boa, eu me lembro, ele dizia assim. E ontem mesmo eu falei com ele, e ele tinha dito essas coisas para mim. E era assim que estava em Jerusalém, e lembrando-se dos milagres, das parábolas, né? Dos acontecimentos gloriosos. O momento, ele dizia, olha, quando ele estava lá no meio do mar, e aquela tempestade, ele veio andando, e ele vencia a água. Mas dessa vez ele não venceu a morte, de fato. Ele venceu muitas coisas, ele foi muito bom. De fato ele tinha uma boa ideia, um homem sensacional, mas o mundo físico não podia contemplar o que estava acontecendo no mundo espiritual. E um detalhe, todos quanto morrem, têm que ir ao Hades, ou ao Seol, depende da língua que você está trabalhando, ou ao inferno. Inferno em latim, Hades em grego, Seol em hebraico. Porque este lugar é a mansão, o país, o lugar dos mortos. E se ele morreu, ele tem que ir. E ele foi. E ele adentrou os portões da morte. O lugar de onde ninguém jamais saíra. Preso. O império das trevas o tragou. Ele veio resgatar o reino. E para resgatá-lo, ele teve que ir nas partes mais profundas, no recôndito do império das trevas. Ele teve que ir no gabinete, lá dentro. No lugar, como diz Paulo aos Efésios capítulo 4, versículo 7, nas regiões mais baixas da terra. Entrou lá dentro. Lá estavam todos os que haviam morrido, dos homens, todos. Entre o lugar de tormento, o lugar de descanso, um abismo. E nesse abismo, Coré, Datã, Abirão. Demônios, Lucas 8,31. Diz que o abismo é morada de demônios. Está lá. Ele entrou. Olhou para os mortos. Para aqueles que duvidaram, que blasfemaram. Daqueles que viveram em função da sua vinda. Que morreram aguardando a sua vinda, mas nunca o viram. Ele entrou, ficou olhando para aquelas pessoas ali, tragadas pela morte, tragadas pelo império das trevas. E ele começou a declarar. Diz o apóstolo Pedro que ele começou a bradar. Na versão em português diz que ele pregou. A palavra pregar ali não é querigma. A palavra pregar ali tem uma denotação que ele proclamava. Ele não estava ali para convencer, para salvar, para converter, para fazer apelo. Ele foi ali e começou a declarar quem ele era. Chamou a atenção do Hades. Todos olharam para ele. Ele começou a declarar que era o Filho de Deus, que se encarnou, que veio resgatar o reino. Alguns zombavam, outros sorriam, outros ficavam na expectativa, não sei. Ele disse, eu vou sair daqui, mas eu só saio daqui com as chaves da morte e do inferno. Eu não saio daqui somente por sair. Eu vim buscar um direito. Eu vim resgatar o reino. As chaves quer dizer o direito de abrir e fechar, de decisão, de resolução. As chaves
é a autoridade do reino de Deus sobre a terra. O direito de governar, de tirar o homem da morte ou deixá-lo lá dentro, de ressuscitar aquele a quem ele quer ressuscitar. E a Bíblia diz que no terceiro dia, Atos capítulo 2, descreve a trajetória. E no livro de Filipenses, onde nós estávamos lendo, capítulo 2, diz que porque ele desceu, então agora, como resultado de tanto descer, ele agora tem que subir. E ele não vai subir apenas para o túmulo, ele tem que subir ao céu dos céus, ao topo do universo, e receber um nome que está acima de todos os nomes, acima de todo o principado e potestades e poderes e dominadores deste mundo tenebroso. Efésios capítulo 1. Ao terceiro dia, ele começa a sua trajetória de volta. Vai caminhando em direção à porta do Hades. E ele pode declarar, como declarou diante do túmulo de Lázaro, para si mesmo: eu sou. Não era alguém que era fora dele. Eu sou a ressurreição e a vida. E ele próprio agora, diz a Bíblia, ele quebrou os portões e os ferrolhos da morte e começou a romper. Entrou no túmulo onde estava o seu corpo. Romanos capítulo 1, versículo 4. O Espírito de santidade e de poder penetrou aquele corpo, até então no cativeiro do reino das trevas, porque ali estava a velhice, ali estava no corpo a corrupção, ali estava a enfermidade. Era um homem nascido de mulher, que tinha no seu corpo os traços da velha criação. Mas agora o seu corpo começa a se encher de glória, e a glória vai saturando o corpo de Jesus, e agora vai expulsando, vai expelindo daquele corpo toda a imposição e autoridade da morte e do reino das trevas daquele corpo, e torna-se um corpo glorioso. Naquele momento, a Bíblia diz que o anjo Miguel desceu, rolou a pedra e se assentou sobre ela. O contexto começa a mudar. Por que ele se assenta sobre ela? Porque agora o reino pertence a Jesus Cristo. Não é um anjo que está com medo de descer, ou que está tímido. Não, ele rola a pedra e se assenta sobre ela, e contempla o mundo invisível, o mundo visível. Está observando quem é que vai agir agora contra este que sai em ressurreição e em glória para um novo dia, para uma nova criação, agora trazendo o reino dos céus sobre o homem. Jesus sai no primeiro dia da semana, aquele que é a ressurreição e a vida, e aparece para os seus discípulos e diz: toda a autoridade me foi dada. Repita comigo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Aleluias. Toda a autoridade me foi dada. É o Cristo ressurreto. A sua morte foi a vitória, a sua morte foi a conquista. Agora ele diz: eu tenho, Apocalipse capítulo 1, versículo 18, as chaves da morte e do inferno. Nas mãos de Jesus estão as chaves. Nas mãos de Jesus está a autoridade. Nas mãos de Jesus está o domínio. Nas mãos de Jesus está o reino. E quando você invoca esse nome, você traz sobre a tua vida a autoridade deste reino, o reino de Deus. Quando João foi arrebatado aos céus, capítulo 5,